Bom dia, Legião de Empreendedores Obstinados, como é que vocês estão? O programa Visão e Negócios aqui na Record News está começando. Visão e Negócios está no ar para falar de algo que é o alicerce de qualquer império, a confiança. Aqui o lucro e os valores caminham lado a lado para construir histórias de verdade. Um programa para quem entende que o sucesso não tem atalhos. Começa agora a Visão e Negócios aqui na Record News. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. E aí, queridos obstinados, muitos buscam o sucesso a qualquer preço, mas o preço do sucesso sem ética é a própria ruína. Por isso, o tema do nosso programa é integridade nos negócios. Vamos debater como a postura ética do líder influencia desde a negociação com fornecedores até a fidelidade do cliente final. Durante o programa, vamos mostrar que ser íntegro é, acima de tudo, uma estratégia inteligente de longo prazo. E no final do programa, eu volto com um insight sobre por que a sua palavra é o seu maior contrato, o seu maior ativo. E para começar, vamos conhecer um exemplo de conduta no quadro Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. E aí, obstinado, está começando mais um quadro Empreendedores Obstinados. Aqui a gente conversa com quem transforma sonhos em metas e metas em resultados. Hoje, o destaque é para a trajetória do Dr. Lee Diniz, da Abimed. Mas antes de começarmos a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a área de atuação do Dr. Lee Diniz. A gente nasceu ouvindo que era difícil. Muitos falaram que a gente não conseguiria passar no vestibular, aguentar a faculdade de medicina, sobreviver à residência. Mas mesmo cansados, a gente nunca parou. A gente abriu mão de muita coisa. Abrimos mão de tempo com a família e com os amigos, abrimos mão de várias saídas e viagens, nos sacrificamos para estudar e transformar o nosso futuro. Somos aprendizes incansáveis. E então, decidimos retribuir. Decidimos que não iríamos apenas aprender, iríamos ensinar. Iríamos transformar o futuro da próxima geração de médicos. Muitos de nós começamos dentro da faculdade, mas depois decidimos expandir o nosso legado. Decidimos ensinar no digital, criar nossos cursos e mentorias, criamos nossas escolas com o nosso jeito de ensinar. E quando percebemos, já não éramos mais só professores, éramos empreendedores. Nós chegamos até aqui, alunos, médicos, professores e empreendedores. Estamos aqui para revolucionar a educação médica do Brasil. Estamos aqui para criar um novo caminho. Nós somos a revolução que vai transformar o Brasil por meio da educação, da saúde e do empreendedorismo. Você está pronto? Bora transformar o mundo? E aí, Dr. Lee Diniz, você acha que é meu primo, né? Eu sou Janguier Diniz. Sim. Primo ainda não tão reconhecido, Janguier, mas quero chegar lá. Mas vai chegar lá com certeza. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa Visão e Negócios, para a gente fazer um bate-papo, né, sobre empreendedorismo, porque você é um empreendedor obstinado, sobre a Abimed também, né, sua empresa que com certeza vai se destacar, já se destacou, vai se destacar Perfeito. muito, e também sobre as suas lições empreendedoras, porque Visão e Negócios é sobre lições de empreendedorismo, né? E eu gosto sempre de voltar à base. E aí eu pergunto, como foi o seu início, o início profissional? Quais foram as experiências que forjaram o empreendedor Lee Diniz, né? Para depois a gente entrar aí para falar sobre a sua empresa e sobre o mercado. Perfeito, Janguier. Essa pergunta ela é extremamente interessante. E aí, quando eu penso em quais foram as experiências que me forjaram, eu volto lá atrás. Minha história começa com meu pai. O meu pai também, Diniz, né, vem do interior da Paraíba. Também? Não é médico, eu sou o primeiro formado na família, né? Então, Mas meu você pai... é paraibano? Sou paraibano, sou paraibano.
Então acho que é primo mesmo, viu? Olha a Eu coincidência, acho que é olha a primo coincidência. mesmo, que eu sou paraibano. né? Meu pai saiu do interior da Paraíba, lá de Solânia, e aí ele começou vendendo bala na frente do cinema, né? E aí Solânia, para conheço. ganhar, para crescer. E aí quando eu tinha mais ou menos 6 anos, meu pai ele estava bem de vida, só que ele quebrou completamente. E a gente foi morar lá na periferia de João Pessoa, estudei em escola pública a vida toda, né? Eu também. Então, coincidências da vida. Estudei em escola pública a vida toda e essa foi minha primeira grande lição, porque o meu pai, apesar de ter quebrado, ele conseguiu se reconstruir e levou, assim, ele chegou num patamar muito mais alto do que ele estava anteriormente. Então, a minha primeira lição é a lição que o meu pai me deu durante o começo da minha vida, que Então seu pai tinha mentalidade de riqueza. Exato. Que só reconstrói quem tem mentalidade. Perfeito. Ele disse, apesar dele ter quebrado tudo, ele me deu uma lição. Cara, você pode reconstruir tudo de novo, pode ser maior do que você era antes. Então, essa foi minha primeira lição, né? E aí, depois eu inventei de fazer medicina ali do nada, não tinha ninguém formado na família. Eu disse, vou fazer medicina. UFPB? Isso. Aí eu fui tentar fazer vestibular, apanhei de primeira, apanhei de segunda, apanhei de terceira. E aí, quando foi na 4ª vez, eu consegui passar no vestibular. A segunda grande lição que me ensinou para eu conseguir empreender foi resiliência. Tipo assim, apesar de quanto tempo for, cara, se você persistir, como você sempre diz, né? seja obstinado que dá. Fui lá. É o chamado fio da navalha, né? O fio da navalha é uma linha muito tênue entre você ser um vencedor e um perdedor. Se você não persevera, não persiste, você está muito próximo, né? Mas aí desiste, é o fio da navalha. Exatamente. Né? Aí eu pergunto, qual é o seu fio da navalha? Qual é o seu fio da navalha? Se você persiste, não desiste. Exato. Eu, por exemplo, reprovei em vários concursos para juiz federal, né, para juiz do estado também, mas quando eu comecei a passar, eu passei em vários. Exato. Esse aí é o fio da navalha. Como e os erros ninguém conta, né? Essa situação difícil ninguém conta. E assim, todo mundo que chegou lá na frente passou por esses momentos difíceis. E assim, eu acho que a minha segunda grande lição foi essa, resiliência, né? E ali, com o passar do tempo, eu estudei medicina, depois eu fiz radiologia, né? Fiz neuroradiologia no Hospital das Clínicas da USP, virei professor lá do HC, né, que é o maior complexo hospitalar da América Latina, virei coordenador da Rede Dó. E aí, durante todo esse aprendizado, eu tive uma grande lição quando eu fui no Vale do Silício, ano passado, né? E aí, eu escutei uma pessoa que estava, uma VC, ela estava dando uma palestra e ela disse uma coisa que me tocou muito. Ela fez, não é sobre o conteúdo que você aprende, é sobre as habilidades e competências que você aprende com aquele conteúdo. E aí aquilo entrou na minha cabeça de um jeito Passa essa lição completamente diferente. Para quem está... Passa essa lição aí. Não é sobre o conteúdo que você aprende, é sobre as habilidades e competências que você adquire com aquele conteúdo. Isso é tão interessante, Janguier, que é o seguinte, eu aprendi sobre embriologia, eu aprendi sobre bioquímica, eu aprendi sobre várias fisiologias ali no começo da medicina. Mas no final das contas, por mais que você seja médico, cara, essas informações elas vão todas embora, mas a habilidade e competência que você adquire, tua capacidade analítica, tua capacidade de identificar processos, identificar onde quebra o processo, onde o processo patológico está. O processo patológico não está só na doença, o processo patológico está na empresa. O que está fazendo com que a fisiologia da tua empresa não esteja tão bem ali? Qual a patologia? E como que você vai tratar aquele diagnóstico que você fez? Eu faço isso todo dia dentro da minha empresa. Então, assim, essa habilidade e competência eu levo para o resto da minha vida, apesar do conteúdo que eu adquiri dentro da medicina, eu não tá com aquilo na cabeça. Extraordinária essa lição. Aqui, pessoal, é lições de empreendedorismo, né? Tem muita coisa que você aprende na escola, na faculdade, né? Que não serve mais para nada, né? Até porque eu digo que os analfabetos de hoje não são aqueles que não sabem mais ler e escrever. São aqueles que não sabem desaprender o que não interessa. Perfeito. Para aprender aquilo que interessa. Porque nós vivemos na sociedade do conhecimento e do estudo continuado. Né? Perfeito. A gente tem que estar sempre estudando, aprendendo aquilo que interessa à nossa ambiência, à nossa influenciosfera. Mas a lição é extraordinária. Não é o conteúdo, mas as habilidades e competências que você adquire com o conteúdo, né, e aplica para gerar resultado. Excelente. Tem que aplicar também, né? Não adianta adquirir... Não adianta. E é justamente, habilidade e competência é algo aplicável, né? Então, o conteúdo, às vezes, é um conteúdo que fica e você só fica acumulando ali, aquilo ali não sai, não gera resultado e acaba valendo nada. O mercado de educação médica, ele é impulsionado pela expansão do setor privado, né? Perfeito. E pela transição para modelos híbridos, que
que integram a residência médica, a formação contínua. Aí eu quero pedir para você, dê um panorama aí para o nosso público, para quem está nos assistindo. Perfeito. Como funciona esse nicho, né? Os principais desafios e o que faz esse setor ser tão relevante no momento, né? Perfeito. Você resolveu entrar nisso, você não está mais medicando, né? Você não tá Então, eu não estou mais na assistência, né? Eu não estou mais na assistência médica. Recebendo pacientes ainda? Não, eu não trabalho mais na assistência como médica. Empreendedor. Isso, eu estou só como empreendedor desde 27 de dezembro de 2023, né? Então, a gente acaba atuando na educação médica porque a gente viu que o nosso impacto seria muito maior, né? A sua mulher é médica também? Ela é médica também, ela é anestesista. Mas também está... Isso, ela está junto comigo também. Não a gente está tá... 100% como empreendedor agora. Entendi. A gente Ótimo. Completamente voltado para a educação. Então, o empreendedorismo ganhou 2 grandes empreendedores obstinados e a medicina perdeu 2 grandes médicos, felizmente. Isso é bem interessante, Janguê, porque tem muita gente que acha, não, mas você não gostava da medicina. Cara, eu adorava a medicina. Eu gostava muito. Só que você, às vezes, cara, você vai crescendo, tua visão se expande, teu propósito muda e você quer crescer mais. Foi o que aconteceu comigo. Como eu, né? adorava o direito. Era um grande jurista, né? Bom jurista, processualista. Adorava a magistratura, adorava o ministério, adorava ser professor da Universidade Federal de Direito lá. Mas deixei tudo para empreender. Exato. Eu tinha outros propósitos, igual o seu. Muito Desafios, bem. né? Parabéns, outros desafios. Desafios. Então, o mercado da medicina é o seguinte, hoje em dia, se você for ver o contexto da medicina atual, hoje a gente tem 600 mil médicos no Brasil, 2026, tá? E aí, 2035, nós teremos 1.200.000 médicos no Brasil. Só eu tenho 12 faculdades de medicina. Exato. Então é um mercado em crescimento, né? É um mercado em crescimento, né? É um mercado que vai dobrar. Se você for ver, em 2036 a gente vai ter maior número de médicos que não estão nem aqui hoje. A maior parte dos médicos não estão nem aqui hoje. Então, assim, é um mercado que realmente está em crescimento, né? E outro ponto super importante é a gente tem várias faculdades, inclusive que começaram agora, e que assim, a qualidade que você tem da educação vai aumentando com o passar do tempo, né? Então a gente vai melhorando com o passar do tempo. E assim, mas a gente vê que essa educação, ela precisa de um aprimoramento. Então, o que é que eu acredito? Eu acredito que vai surgir muita empresa de educação médica com o passar do tempo, porque existe essa necessidade. E você tem que aproveitar isso. Isso. Você tem que montar não só uma, mas um grupo de empresas de educação médica. Perfeito. E eu quero ser seu sócio. Queremos. Seria uma honra, mestre. Pois bem, entrando no dia a dia do seu negócio, conte pra gente um pouco sobre a Bimed aí. Certo. Então é o seguinte, a nossa primeira empresa foi o Propofando, né? Uma empresa de educação médica para anestesistas. E a gente fez isso durante seus 4 anos ali como empreendedor. A gente aprendeu como é o negócio de ensinar a educação médica. E a gente decidiu também ajudar outras pessoas a construírem suas próprias empresas de educação. E aí a gente começou com várias empresas. A gente tem a maior empresa de geriatria do país, a gente tem uma empresa de clínica médica e tem várias empresas, ou seja, que estão junto com a gente. O que acontece? A gente começou a ter um impacto muito maior, né? Se a gente só estava dentro do nicho da gente, a gente começou a ensinar outros médicos a construírem suas próprias empresas de educação e a gente começou a fazer um hub. Né? A gente começou a formar um ecossistema e isso fez com que a gente ampliasse a nossa visão. E é isso, Janguê, a gente começa com uma visão pequena e nossa visão ela vai se ampliando com o passar do tempo. Antes eu era médico, só vi isso aqui. Depois, quando eu criei o Propofando, eu tinha essa visão. Quando eu criei o Bimed, eu tinha uma visão maior. E aí a gente está construindo a nossa terceira empresa, que é um negócio ainda maior. Uma empresa que tem margem, escala e recorrência, como as outras não conseguia ter. Porque, como você mesmo falou aqui nos bastidores, quando a gente estava conversando, o Propofando é uma empresa nichada para anestesista. Então a gente não consegue expandir além da anestesia. Por isso que a gente está olhando para um mercado maior, que é o mercado da educação médica de uma forma geral. Sensacional. O Lidiniz, ele faz parte da minha mentoria de alta performance empresarial, o MBN, Million Business Network. Eu passo um ano acompanhando. Tem gente que está comigo há 4 anos, né? Está sempre acompanhando o empresário, né? Orientando eles nessa sua jornada empresarial, né? Além de a gente ajudar a implantar o CSE, o Código Secreto da Empresa, que também é minha imersão de 3 dias. E no MBN, o empresário tem Janguier Diniz como advisor, como conselheiro, né, Li? É isso aí. Inclusive, já tivemos alguns encontros como conselheiro, né? Para poder ajudá-lo nessa jornada. Até porque a jornada
a montanha do empreendedorismo empresarial não é fácil, né? Então a gente comete muitos erros, muitos fracassos, e o objetivo nosso é exatamente evitar que o empresário cometa os mesmos erros. E tudo começou no CSE, o Plano Secreto da Empresa, a nossa imersão de 3 dias, onde a gente ensina toda a jornada da escalabilidade empresarial, todas as estratégias para o empresário criar a empresa, passar das diversas fases e aplicar as diversas estratégias, implantar governança e aprender até como abrir capital na Bolsa de Valores, porque a gente fez isso. Aí eu quero que você conte a sua experiência aí no CSE, como é que você chegou lá, o que representou o CSE para você aí, e como está representando o MBN. Excelente. Primeira coisa, Janguier, eu queria contar uma conversa até de bastidor, né, que acabou acontecendo. A gente estava num momento muito difícil ali, inclusive quando a gente entrou dentro do MBN, né? E eu lembro que eu te mandei uma mensagem ali no WhatsApp, né? E aí, no WhatsApp, eu mandei uma mensagem e você disse, Li, faz o seguinte, vem domingo aqui em casa, domingo 7 horas da noite. Eu fiz, caramba, vou na casa do Janguier, domingo, 7 horas da noite. Eu fiz, cara, que loucura. A gente foi lá na tua casa, eu lembro que você recebeu a gente e tirou todas as dúvidas. Eu posso levar minha mulher, né? Isso, minha mulher foi comigo, né? E a gente conversou, né? A gente passou umas 2 horas ali conversando, uma mentoria individual na sua própria casa, né? E eu me lembro que naquele momento você deu uma risada, e eu nunca vou esquecer isso. Você deu uma risada e disse, olha só, isso aqui parece loucura, né? Minha mulher não gosta quando eu faço isso aqui no dia a dia. Mas eu gosto, eu adoro. Eu lembro do teu sorriso dizendo o quanto você gostava de estar com mentorados ali, com empresários que queriam se desenvolver. 7 horas da noite no domingo. Não precisava disso, né, Janguier? Mas gosto mesmo. Né? Então, assim, o MBN representa para mim essa proximidade com alguém, com um mentor, né, que pode nos levar para outro nível. E eu sempre digo que o mentor, ele dá pra gente tempo de vida, né? Porque assim, o tempo que eu demoraria errando, traçando o meu próprio percurso, você diz, não vai para esse caminho não, vai por esse aqui. E aí no final das contas, o que eu ganho é tempo de vida, que é a coisa mais importante que a gente tem. Você vai encurtar o caminho, né? Estamos tratando hoje de ética e integridade dos negócios, né? No final do programa, darei minha visão sobre isso. Mas quero saber aqui do Lil, né? Do Li Diniz, meu primo, como o nosso tema de hoje impactou no seu negócio, na sua vida. Integridade, beleza. É um princípio de Deus. Perfeito, vamos lá. Então, e esse tema é extremamente interessante, porque lá no começo, quando a gente fundou a empresa, e assim, foi super importante que um dos primeiros temas que a gente teve contato ali foi cultura empresarial, algo que parece tão abstrato, né? Mas que quando você empreendedor entende sobre isso desde o começo, definir quais são os teus princípios, quais são os teus valores que vêm de você, porque você é o líder, você define os teus princípios, você vai dizer, cara, eu quero pessoas semelhantes, com princípios e valores semelhantes. E aí a gente se adequa àqueles princípios, àqueles valores, né? E a gente começa a atrair pessoas que têm os mesmos valores. Foi muito o que aconteceu dentro da empresa. A gente sempre teve valores muito arraigados, como verdade, como integridade, como transparência, né? E quando a gente leva essa transparência na conversa com as pessoas no dia a dia, isso é visto por todo mundo, né? E assim, a nossa verdade, ela é vista dentro dos negócios e ela abre portas. Quando você tem integridade, as pessoas confiam em você. E quando elas confiam em você, elas te levam para outro nível. Elas te dão oportunidades, elas te dão acesso por conta daquela confiança. Então, é uma coisa que você já falou também, que é o seguinte, não é só sobre o dinheirinho. Eu não vou trocar a minha integridade por um dinheirinho, porque quando você troca, você acaba perdendo lá na frente. Você acaba desmoronando tudo que você construiu. Muito bem. E sobre investimento? Já está captando recursos aí no mercado para poder crescer? Porque para crescer tem que ter grana, bufunfa. Perfeito. Então, agora nesse momento, a gente decidiu começar um MVP com dinheiro próprio. Então, a gente está validando o modelo de negócio novo que a gente está construindo. Primeiro, né? Exatamente. Estamos validando primeiro o modelo de negócio para, a partir dessa validação, a gente começar a olhar para capital. Porque eu quero começar a gerar dinheiro para realmente ver se meu projeto ele tem valor. Porque o que é que muito empresário faz? Não, eu quero captar dinheiro antes de validar teu negócio. E aí você não sabe nem se o teu negócio vale, entendeu? Nem o investidor quer um negócio sem estar validado, né? Eu estou perguntando isso, obstinado,
para dizer que nós temos o nosso Family Office, né? O nosso fundo, a nossa empresa de investimento é Petitia, né? Que está atrás de empresas escaláveis. Então, se você tem uma empresa escalável, entra aí no nosso site, www.petitia.com.br. Coloca aí na tela. A gente ajuda não só com dinheiro o empreendedor, mas também com o Smart Money, né? Ajuda a implantar a governança para que você cresça, prospere e transforme a sua empresa numa grande empresa, numa empresa multimilionária, quiçá bilionária, hein? Seja obstinado, entra aí no site. Mensagem final aí, Li. Infelizmente, o papo está tão bom, mas o tempo é curto, né? Passa a mensagem final aí. Perfeito, excelente, Janguier. Assim, é uma honra, primeiro, estar aqui, né, junto com você. Uma pessoa que começou lá de embaixo, como engraxate do interior da Paraíba. Então, assim, tem algumas coincidências na nossa história, né? Vir da Paraíba, começar lá de baixo. Eu não cresci ainda tudo, mas estou no meio do caminho. Você vai me alcançar, mas quando você me alcançar, eu já vou estar lá na frente. Se Deus quiser, se Deus quiser. E aí, a minha grande lição continua, persista, não desista. Assim, segue. Você vai ter percalços, você vai ter dificuldades. Agora, como empreendedor, a gente já passou por momentos difíceis que a gente nunca imaginava que a gente passaria. Pô, a gente teve que demitir pessoas que eram extremamente ligadas a gente. E aí você vai... Cara, você vai cambaleando, mas não para. Então, assim, se você está cansado, descansa. Não para. Depois volta. Descansa, depois volta, entendeu? Isso aí. E no final das contas, assim, a minha grande lição é firma o passo, segue o ritmo e seja obstinado que dá. E seja obstinado que dá. Show de bola aí, muita troca, muita experiência. Até porque aqui é lições de empreendedorismo, meu amigo. Lições de grandes empreendedores. Foi excelente, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Visão e Negócio, aqui na Record News. Muita gente aprendeu, viu? Eu também. Você que nos acompanha, não sai daí, viu? Volto já já com um insight especial. E aí, nação de empreendedores obstinados? Como eu disse no início do programa, agora vamos aprofundar o nosso olhar sobre a integridade. A reputação é um ativo invisível, mas é ela que sustenta o seu balanço financeiro nos momentos de crise. No mercado, você não faz apenas negócios, viu? Você constrói um nome. E um nome sólido abre portas que o dinheiro sozinho jamais conseguiria abrir. Integridade significa fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Empresas que duram gerações são aquelas que possuem valores inegociáveis. A transparência gera segurança e a segurança gera lealdade. Nunca sacrifique o seu legado por um ganho imediato. O lucro passa, mas a sua história fica, viu? Seja o tipo de líder que inspira confiança pelo que faz e não apenas pelo que diz. E o programa Visão e Negócio aqui na Record News fica por aqui. Até breve, firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo.